Olá pessoas do canal Léo Tutoriais, sejam bem-vindos ao canal, vocês que estão vendo o vídeo. Então pessoas, eu tô fazendo um vídeo aqui ó, e vou mostrar para vocês a característica das tintas pigmentada e da tinta corante, entendeu? Essas pelo menos é a característica da tinta que a gente trabalha. Existem algumas tintas pigmentadas que são assim, elas têm a compatibilidade assim, da corante, mas é pigmentado. Só que a nossa, ela é assim, a maioria das tintas são assim, ó. O pigmentado, pessoal, ela é uma tinta, essa aqui é pigmentado, essa é corante. Você vê que essa tinta aqui, ó, a corante, ela tá com o vidro liso, limpo, tá vendo? Mas se você chacoalhar ela e balançar, ela vai, tipo, fechar as paredes internas do frasco, entendeu? Ela vai, tipo, tingir as paredes do plástico. Já o pigmento não, ele tende a ser mais deslizante, ele tende a deslizar no frasco, a tinta pigmentada. Essa tinta aqui pigmentada, pessoal, ela serve para a tinta que a gente tem aí, ela serve para Epson e para Canon e HPs também. É a mesma tinta. Não adianta a pessoa falar, a tinta é específica para Canon, específica para Epson. Não. O que influencia na tinta, gente, é o seguinte: é o modo de você operar a tinta. Por exemplo, se você vai usar essa tinta pigmentada na Epson L4150, 4160, por exemplo, que vem pigmentado de fábrica e as outras três são corantes, as coloridas são corantes. Se você for usar essa tinta então pigmentada nessa Epson, a gente envia a tinta. Você não pode manusear a tinta com algum objeto que contém alguma poeira, algum cisco, alguma sujeira, entendeu? No objeto que você vai manusear a tinta. Ou você vai botar essa tinta num frasquinho para poder inserir lá. Aí, se esse frasquinho conter cisco ou alguma coisa, o que que vai dar? Vai dar entupimento na sua máquina. E a pessoa vai achar que é a tinta. Por quê? Porque a tinta, ela é ultra filtrada, pessoal. Ela é super filtrada. Então, e a Epson, o que que acontece? Você deve usar a tinta e já fechar para não entrar sujeira. Por quê? Porque a Epson, pessoal, ela não contém filtro. A tinta, quando você joga a tinta ali no tanquinho, ela passa direto e vai direto na cabeça de impressão. Não tem filtro. Agora, se você for usar essa tinta pigmentada aqui, por exemplo, na Canon série G, G3100, G3110, 3111, G4100, a série MG, que não é tanque, MG3610, MG3510, essas Canonzinha de R$ 200, baratinha, entendeu? Que usa cartuchinho. Pode ser usada esse pigmentado também. Então, se você for usar na Canon, se você manusear ela com algum objeto e ter algum cisco, alguma coisa, um cisquinho, não vai interferir, não vai dar problema na tinta. Por quê, pessoal? Porque o cartucho da Canon, por só, ele já tem um filtrinho ali, um véu, um filtro. Se for assim, cisco milimétrico, vai passar, vai influenciar. Mas cisco assim, não vai dar problema, porque o cartucho já tem um filtro dentro dele, entendeu? Então, e essa é a característica da tinta pigmentada. Você balança ela, ó, ela não cola, tá vendo? Ó? Ela desliza na parede do frasco, ó. Dá uma olhada, ó. Essa é a tinta pigmentada. Pode abaixar, ó. Ó, você vê que ela, ó lá, ela por si só ela vai deslizando, ela vai limpando as paredes. E o tanquinho, como ele é deslizante, mais deslizante ainda, ele vai trabalhar igual quiabo o negócio. Ela tem que deslizar, ó. Isso aí é a característica da tinta pigmentada. Beleza. E a característica dela é o seguinte: você bota a tinta na água, ela não borra. Entendeu? Se você imprimir uma impressão, ela serve também para escritas, documentos que você quer ter uma durabilidade maior e serve para essas coisas, porque ela não borra em contato com água. Essa é a tinta pigmentada. Agora vamos falar da tinta corante. Essa tinta corante, pessoal, ela é usada em Epson L395, L495, entendeu? Já para Canon, quem não tem que de tinta série G, não é indicada.
Tem pessoas que colocam essa tinta na Canon. Ela, salvo se você for imprimir, tipo assim, radiografia, você quer imprimir coisas que é tudo preto, entendeu? Aí você pode usar esse preto corante. Mas se você usar preto corante na Canon, eu já fiz teste, pessoal, em duas impressoras. Isso daí eu falo porque eu já testei. Estou falando coisa que eu sei. Se você usar essa tinta na Canon Tank, por exemplo, série G Tank, que usa pigmentado, se você inserir corante, não vai imprimir legal. Ela vai começar a borrar, por quê? Porque a saída do o cartucho da Canon, ele é milimétrico, mas mesmo assim os buraquinhos, os furinhos ali, são maiores do que são maiores do que o cartucho, a cabeça de impressão Epson, porque ela usa pigmentado. E o pigmentado, a composição dele, as partículas dele são maiores do que a de corante. Por isso que o cartucho Canon já é próprio para pigmentado. Se você pôr corante, vai borrar. E outra coisa, por exemplo, se você for imprimir códigos de barra, essas coisas, um boleto de pagamento, por exemplo, que você imprimir, se você jogar corante na Canon, aquele leitor que lê os risquinhos lá do código de barra não vai conseguir ler. Porque eu já fiz essa experiência. Etiquetas de Mercado Livre, por exemplo, quando eu passava nos correios, não lia. Boleto de pagamento, não lia. A pessoa falava, esse boleto não lê. Aí ela tinha que ficar digitando os números lá. Por que não lê? Porque ele borra os códigos e eles colam, ficam tudo assim, não fica o código original que é o código de barra, entendeu? Teve pessoas que já quis comprar corante comigo para pôr na Canon, mas ele disse, eu estou dizendo através dele, ele disse que era para radiografia, ele usava para radiografia. Para outras coisas, não é aconselhável usar preto corante. E tem pessoas que vendem tinta Canon dizendo que é da Canon, mas quando você insere no papel, você põe embaixo da água, ela borra toda. Então, se a pessoa vendeu uma tinta para você dizendo que é Canon e dizendo que é pigmentado, o que você faz? Joga um pouco dela, passa com a caneta, você pega um cotonete, borra nela e passa no papel, numa folha A4. Deixa secar. Espera secar e depois bota embaixo da água. Se ela sair um tom azulado ou manchar, não é tinta pigmentada, é tinta corante. Entendeu? A pigmentada ela não borra. Então, essa é a característica dessas duas tintas, pessoal. Então, use corante em Epson, entendeu? Tem Canon também, salvo se for aquela Canon em X, entendeu? 5 cores. Aí ela usa uma cor que é corante, uma cor pigmentada. Ela usa preto corante e preto pigmentado. E 3 cores corantes coloridas. Aí X, entendeu? Ela usa essas cores. Mas, no demais, é isso. Use pigmentado na Canon e corante na Epson. Agora, se você tiver a Epson L4150, 4160, aí é indicado o pigmentado também. Então, essas são as características. E, para concluir, a corante é o seguinte. Quando você chacoalha, ó, é o que eu falei, ó. Ela fecha as paredes do frasco, tá vendo? Se você deixar ela parada, é claro, ela vai descer, o frasco vai ficar limpo novamente. Mas, ó, você vê que ela já fechou. E o pigmento não, ó. Pigmentada ela desce, ó lá, tá vendo? Então é isso, pessoal. Falei um pouco sobre as tintas aí, corantes e pigmentado. Vou deixar também o link aí para quem querer adquirir. Essa tinta mesmo que a gente usa na Canon, pessoal, é excelente. A gente tem máquinas minhas aqui, ó, imprimindo, já vai para 2 anos e meio que a máquina está imprimindo com essa tinta. É igual a tinta original, não muda em nada. Faz 2 anos e meio com os mesmos cartuchos, não troquei de cartucho. A máquina já vai para 2 anos e meio que está imprimindo e nunca deu problema, entendeu? Se der algum problema, ou é cartucho seu que está com problema, alguma coisa, mas a tinta eu garanto que não é. Então o link está na descrição aí também desses 2 produtos. E é isso daí, pessoal, é isso daí que o canal Léo Tutoriais apresentou. Falei um pouco sobre tintas para vocês. Então, vou terminar o vídeo. Fiquem todos aí com Deus. E se Deus permitir, a gente aparece com outros vídeos aí pra vocês no canal aí. Ok, gente? Um abração. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Um abração a todos que se inscreveram
E por favor aí, continue se inscrevendo no canal. Até, até.